caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada a gente começou a construir o nosso segundo reinado, né? Aquela segunda fase que a gente conhece do Brasil Império, pela qual nós tínhamos um imperador, né? Uma monarquia aqui no Brasil, parecido com o que a gente tem lá na Europa, né? Com reis e rainhas. Mas hoje a gente vai terminar esse império, tá? Vamos conhecer como foi que essa monarquia chegou ao fim e entramos na fase republicana, que é a fase que nós estamos agora, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente sabe, né, que o Dom Pedro II, ele assumiu em 1840, né, quando ele tinha quase 15 anos de idade. Um menino ainda, né, através do golpe da maioridade. Adiantaram aí a maioridade para que ele pudesse assumir e tentar controlar a bagunça que estava o Brasil durante o período regencial. E ele, né, o Dom Pedro II, ele ficou praticamente quase 50 anos no poder. Ou seja, esse segundo reinado, ele durou quase 50 anos, muito tempo, né? É quase um dos períodos de maior duração, né? Nenhum rei da Europa ficou assim tanto tempo, né? E o período do segundo reinado, ele foi conhecido como um período de muita estabilidade. Não houveram muitas guerras. O Dom Pedro II, ele soube controlar a política, né? A gente sabia que tinha muita briga ali entre os vários partidos que existiam no Brasil, né? E ele, através do poder moderador, soube controlar aí a briga entre conservadores e liberais, né? Alternando eles no poder. Então, as coisas politicamente tinham sido praticamente resolvidas. Além do que, a nossa economia estava florescendo através do café, né? As primeiras mudas chegaram aqui ainda antes do Dom Pedro II assumir e deu muito certo aqui no Brasil, tão certo que a nossa economia passou a depender exclusivamente do café, né? Se não tivesse café vendendo, eita, que o Brasil ia ficar lascadinho, né? Ia ficar bem pobrinho, porque o café praticamente virou tudo. O Brasil era o escravo do café, né? O café abriu muito as portas da nossa economia, né? Nos deu mais dinheiro, enriqueceu muitos fazendeiros, que a gente chama de barões do café, e possibilitou também que muitas mudanças acontecessem. Por exemplo, a modernização, a vinda da ferrovia para cá, as primeiras manufaturas, as primeiras fábricas, né? Então, o café, ele abriu muitas portas. A massa de mão de obra escrava crescia cada vez mais na produção, como cresciam também as ferrovias para o transporte do café das fazendas para os pontos de consumo e de exportação. Os trens facilitaram muito o escoamento da produção de café, que nos primeiros anos era feito em lombo de burro. As companhias americanas e inglesas não apenas faziam exportação do café brasileiro, elas também implantaram importantes ferrovias que transportavam o café até os seus navios. Mas tem mais. Como já disse o historiador Caio Prado Júnior, o café contribuiu para o melhoramento técnico do país. Com o crescimento da economia cafeeira, cresceram também os serviços de transporte e comunicação. Isso, é claro, sem falar na mecanização rural e nas primeiras manufaturas, que nasceram junto com a nossa cafeicultura. A cafeicultura acabou tendo, portanto, um grande efeito na modernização do país. As características dessa modernização foram o crescimento das cidades brasileiras e a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste brasileiro. Porque, enquanto a economia cafeeira do Sudeste crescia, a economia açucareira do Nordeste enfrentava algumas perdas. Ela continuava sendo importante, mas não tão significativa como tinha sido no período anterior. De qualquer forma, mesmo trazendo a modernização, a economia cafeeira mantinha a forma de produção tradicional: monocultora, grande propriedade e escravista. Isso continuava ainda muito firme nas fazendas do café. E o café ficou cada vez mais
dependente do trabalho escravo, né? Inclusive, uma das coisas que mais assombrou aí esse período aqui imperial foi justamente a escravidão, né? Infelizmente, tudo no Brasil era sustentado pelo trabalho, pelo lombo, pelo braço, pelo esforço dos escravos, né? Mas, apesar de tantas mudanças que houveram, um período praticamente de instabilidade, a situação social do Brasil não mudou muito não, né? Como eu disse para vocês, o trabalho escravo permaneceu, algumas pessoas apenas tinham alguns privilégios, quem tinha mais dinheiro, infelizmente, ainda tinha mais poder, e a população pobre continuava pobre, né? Porque, infelizmente, parece que nunca vai haver um momento que a gente não tem desigualdades sociais. Estava maquiado, mas muitos problemas que eram presentes ali durante a colônia, durante o primeiro reinado, permaneceram muito vigentes aqui no segundo reinado, né? Nada mudou praticamente com relação à sociedade do Brasil. Muitas pessoas ainda analfabetas, né, com poucas oportunidades de crescimento na vida, além de ser um Brasil ainda muito rural, muito agrário, muito dependente do campo e muito atrasado com relação a outros países na América, né, como os Estados Unidos ou países europeus. Mas vamos falar sobre escravos, né? Os escravos eram tudo, né, na nossa vida aqui. E há muito tempo, né, já a Inglaterra pressionava fortemente para que houvesse a libertação desses escravos, tá? Olha, muito antes, inclusive, do Brasil Império, ainda na época que o Brasil dependia de Portugal, a Inglaterra já ameaçava, olha, vamos acabar com a escravidão, vamos acabar com o trabalho escravo, vocês já não dependem mais disso, vamos procurar uma alternativa para esse trabalho escravo, chegou a hora de contratar pessoas para trabalhar, né? E você pode estar pensando, mas professora, por que a Inglaterra pressionou tanto o Brasil, ficava mandando muito áudio, né, no zap para cá para o Brasil, por que a Inglaterra se importava tanto que houvesse esse fim da escravidão? A gente vai ver muito bem daqui para frente que durante o século XIX, desde o início do século XIX até meados do fim do século XIX, meados do início do século XX, a Inglaterra ela vinha se modernizando de uma maneira desenfreada, cada vez mais criando mais indústrias, mais fábricas, se modernizando cientificamente, muitas tecnologias surgindo por conta dessas fábricas, o que a gente chama de revolução industrial. Então, cada vez mais que a Inglaterra se industrializava, ela precisava de mercado para vender esses produtos que ela produzia, né? Professora, ok, eles estavam se modernizando, estavam criando fábricas, mas o que é que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil não pode comprar esses produtos e ter escravos ao mesmo tempo? É uma pergunta interessante que você pode fazer, né? Mas, ó, a Inglaterra não pensava desse jeito. Ela pensava assim, ó, esses caras perdem muito dinheiro, né? Porque escravo é uma mercadoria muito cara, comprando escravos, traficando escravos, em vez de estar aqui investindo nas minhas indústrias, né? Comprando as minhas mercadorias. Além do que, a Inglaterra também tinha fortes interesses econômicos também, né? Além dos produtos que ela queria vender, né? Aqui no Brasil, também ter mais gente para comprar. Ela pensava que tinha algumas colônias dela, né, nas Antilhas ali, que produziam açúcar. E lá nas Antilhas, esse açúcar não era produzido através do trabalho escravo. Eles pagavam pessoas para plantar, para colher. Infelizmente, né, eles concorriam com o açúcar que era produzido aqui no Brasil e que ainda era produzido, infelizmente, pelo trabalho escravo. E como
como os donos dos engenhos tinham pouco, a investir, né? Porque eles não pagavam esses escravos, não financiavam essa mão de obra. Então, obviamente que o açúcar aqui do Brasil iria se tornar muito mais barato. O café do Brasil ia se tornar muito mais barato do que qualquer outro, porque eles gastavam menos com mão de obra. A Inglaterra, ela tinha que pagar cada um desses trabalhadores e, obviamente, o preço desse açúcar ia lá para cima para compensar esses gastos com os trabalhadores. Então a Inglaterra ficava fula da vida mesmo. Poxa, eu invisto tanto aqui nesses engenhos, eu pago trabalhadores, dou todos os direitos para eles e o meu açúcar tem que concorrer com um que é produzido no Brasil através do trabalho escravo. É barato porque é às custas do suor, do sofrimento de outra pessoa. Então a Inglaterra, ela sim lutou por muitos anos, né? Cada vez mais pressionando o Brasil para acabar de vez com esse tráfico de escravos, né? Porque eles queriam uma concorrência igual ali. Então, a Inglaterra, desde o minuto que o Brasil ficou independente de Portugal, cada vez mais tentava, né, fazer com que o Brasil se libertasse dessa escravidão. O Dom Pedro I até chegou a prometer que ia acabar com esse tráfico de escravos. Mas foi passando, o tempo foi passando, ele abdicou, assumiu o filho dele e a Inglaterra via que nada ia acontecer. Óbvio, o Brasil dependia muito do trabalho escravo, então essa libertação não ia vir muito fácil, né? E aí o que foi que a Inglaterra fez? Vocês não vão fazer nada para acabar com essa escravidão? Pois nós vamos tomar uma atitude. E a atitude foi uma lei que eles criaram chamado de Bill Arbidem. O que é que dizia essa Bill Arbidem aqui, tá? A Bill Arbidem, ela dizia o seguinte, a partir de hoje, tá? Eu, Inglaterra, vou fiscalizar os mares, tá? Se eu ver que tá saindo um navio negreiro lá da África pra cá, pra América, eu tenho o direito de afundar esse navio, tá? Tenho esse direito, vou afundar tudo, vou recolher esses escravos, ou não vou deixar mais nenhum navio sair lá da África para cá, para o Brasil, não. Então, eles forçaram, né, esse fim do tráfico negreiro que acontecia, né? Aí o negócio engrossou, né? O Brasil, ele dependia muito da Inglaterra. A Inglaterra comprava nosso café, a Inglaterra emprestava dinheiro para a gente. Então, obviamente que o governo brasileiro, né, o Dom Pedro II, ficou preocupado, né? Vamos ter que fazer alguma coisa, porque a Inglaterra já está nervosa, então vamos ter que dar alguma resposta para ela, né? E a resposta veio em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz aqui, ela dizia o seguinte, que estava proibido aqui no Brasil vir qualquer escravo do estrangeiro, né? Escravo lá da África ou de qualquer parte que fosse. A gente não ia mais traficar escravos. Beleza, professora, muito bem, parabéns, Dom Pedro. Mas 1850... que eu saiba, os escravos eles foram libertos só em 1888, que foi que aconteceu, né? Essa lei aqui, ela é apelidada carinhosamente aqui no Brasil de lei para inglês ver. Mas, professora, lei para inglês ver? Como assim, né? Essa lei foi criada para dar uma resposta para a Inglaterra. Inglaterra, a gente aboliu o tráfico de escravos. Não vem mais escravos para o Brasil, não, tá? A gente fez o que você queria há muito tempo, vinha pedindo. Mas, o que é que acontecia? O trabalho escravo, ele não chegou ao fim aqui no Brasil em 1850 e também não impediu que viessem escravos de outras regiões do Brasil para o sul, né, o sudeste, que dependia dessa mão de obra escrava para as plantações de café.
Ou seja, essa lei aqui era uma lei de faz de conta mesmo, né? Como muitas outras leis no Brasil, né? Que safadinho! Aqui no Brasil tem essas coisas, né? A gente faz de conta em tudo, né? Aquela hipocrisia danada. A gente faz de conta que tem lei, faz de conta que essa lei vai ser obedecida e faz de conta que tá tudo certo. A pressão da sociedade pelo fim da escravidão estava aumentando. Quando termina a Guerra do Paraguai, surgem vários clubes e associações em defesa da abolição da escravatura. E para não perder o bonde da história, o governo imperial se antecipa e propõe esta lei do ventre livre, tornando livres os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquele momento. A lei dos sexagenários, né, todos os escravos acima de 60 anos estavam libertos, mas eram leis que praticamente na prática não tinham muito efeito, as pessoas não cumpriam essas leis e cada vez mais a pressão ia acontecendo, até que algumas pessoas começaram então a trazer imigrantes, né, para cá para o Brasil. Começou uma campanha, uma publicidade lá fora para trazer esses imigrantes para cá, principalmente portugueses, italianos, alemães, japoneses, que viessem para cá para o Brasil para trabalhar nesse café. Para que isso? Para cada vez mais haver uma abolição assim, ó, devagarzinho, entendeu? Uma transição demorada, mas que ia acontecer. Então, vieram para cá para o Brasil muitas pessoas, a gente viu muito isso lá no 7º ano, né, em História e Cultura, que cada vez mais pobres, né, lá da Itália, da Alemanha, vieram para cá para trabalhar nas grandes fazendas de café. Mas era muito complicado, né? Isso vinha muito devagar por conta dessa pressão aqui desses grandes cafeicultores que se recusavam a contratar esses imigrantes. Eles preferiam manter a escravidão. Mas vai ter um acontecimento muito importante que, além de acelerar o fim desse império, também vai, de alguma forma, contribuir para que essa abolição venha mais rápido. E foi a Guerra do Paraguai. Essa guerra aqui foi importante, tá? Porque ela simplesmente foi a maior guerra que houve na América Latina, tá? Professor, eu já ouvi falar dessa guerra no Paraguai, tá? Falou lá na novela das 6, eles estão falando muito nisso, mas o que foi essa Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai começou no final de 1864 e terminou em 1870. Nessa guerra, o Império Brasileiro se uniu às repúblicas do Uruguai e da Argentina. Os 3 países formaram uma tríplice aliança para enfrentar o Paraguai, então um país que se desenvolvia e pretendia expandir o seu território. Os paraguaios eram bem treinados e eram comandados pelo próprio presidente da República, o Marechal Solano Lopes. A frota imperial travou batalhas sangrentas no Rio Paraguai, como a Batalha de Riachuelo em 1866. Os paraguaios foram recuando, mas resistiram até o fim. Mais de 1 milhão deles foram mortos. No final da guerra, praticamente toda a população masculina adulta do Paraguai tinha sido dizimada. Porque o Brasil, gente, não tinha esse dinheiro todo para entrar numa guerra, não. Gente, você pagar soldado no exército, você investir nesse exército é caro, tá? Investir em armas, investir em homens. Então, a gente teve que fazer muitas dívidas, né? Principalmente com os Estados Unidos, com a Inglaterra, para poder financiar a participação do Brasil nessa guerra, tá? E então, no final, minha filha, a gente só saiu com dívida mesmo, tá? Nem um troféuzinho de vitória nós ganhamos. E isso gerou uma crise muito forte aqui no Brasil, uma crise econômica altíssima, né? Porque a gente precisava pagar essas dívidas, então os impostos aumentaram, os preços aumentaram e as coisas começaram a dar ruim, né? Antes da nossa Guerra do Paraguai, o Exército Nacional, né, o nosso Exército Brasileiro, ele não era muito valorizado, até porque, pra que a gente vai querer exército, né? Faz tempo que não tem guerra no Brasil, então pra que a gente quer isso? Então, era muito desvalorizado
desvalorizado, né? O exército mal tinha arma, mal tinha soldado. Imagina, né? A gente participar de uma guerra com um exército tão fraquinho, mas depois que a gente ganhou essa guerra do Paraguai, esse exército aqui, ele foi fortalecido. Meu filho, agora nós temos experiência, nós saímos de uma guerra grandiosa. Então esse exército aqui, além dele sair com mais experiência, ele também ganhou mais poder, né? Principalmente popularidade, porque agora a gente tem moral, meu filho. Nós vencemos uma guerra, nós se acabamos, mas vencemos essa guerra. Os oficiais brasileiros, pouco a pouco, começam a aderir à ideia da República. O lema positivista Ordem e Progresso começa a tomar conta dos quartéis, juntamente com a ideia de uma república autoritária dominada pelos próprios militares. Além dos militares, muitos estudantes e intelectuais aderiram às ideias republicanas. E em 1870 era fundado o Partido Republicano no Rio de Janeiro. Até que a pressão ficou tão forte que a princesa Isabel assinou em 13 de maio de 1888 a famosa Lei Áurea, né? Aquela que libertou para todo sempre a escravidão no Brasil, né? Ai, essa princesa Isabel maravilhosa, né? Bichinha realmente estava pensando no bem maior, pensando nos escravos. Claro que ela estava pensando, mas ela só assinou isso aqui, meu filho, porque a pressão ficou no nível hard, né? Bora, liberta, 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 liberta. Se você não libertar, eles vão se libertar sozinhos, né? E vai haver uma grande confusão. Mas foi um tiro no pé no próprio império, né? Por quê? Por quê? Porque os grandes cafeicultores que sustentavam essa monarquia, que apoiavam esse império, ficaram com raiva, né? Aí vocês libertaram esses escravos, não pagou nenhuma indenização pra gente, né? Pra gente poder aqui se recuperar, né, do fim dessa escravidão, da gente poder contratar esses imigrantes, libertou e só. Pois tá bom, a gente também não vai mais apoiar esse império, né? A gente ficou com raiva agora. E aí veio cada vez mais gente para cá, ó, para esse movimento republicano. E aí, o moderno, o progresso ia vir com a República. E então, depois dessa abolição, né, com o apoio desses cafeicultores, do apoio desse exército após a Guerra do Paraguai, aí sim, meu filho, aí esse movimento republicano começou a ganhar força, até que em 1889, né, mais especificamente em 15 de novembro de 1889, houve o golpe da República, né, onde o Marechal Deodoro da Fonseca, líder aqui desse exército, tomou a frente e transformou o Brasil em uma república. A gente vai ver melhor nas próximas aulas como foi este processo, né? Como foi que o Brasil se tornou hoje, né, nessa república. Mas antes a gente fica com o nosso desafio, né? Que a gente não pode sair sem o nosso desafio. Conta pra mim quais foram as consequências da Guerra do Paraguai para cá, para o Brasil, né? Quais foram as consequências dessa guerra tão grandiosa aqui na América, tá? Copia essa pergunta no teu caderno e me manda a resposta hoje. Não pode deixar de mandar, porque desafio é nota, tá certo? Importante para ti. Mas vamos encerrar com uma super chamadinha, tá? Você responde aí no chat, não sai sem responder, tá certo? Cristina Hamilton Daniela. Cristina Hamilton Daniela Sami. Sami Manuel Henrique. Sami Manuel Henrique Maísa. Maísa Maria Clara e Josias. Maísa Maria Clara, Josias, João, Carlos Paulo e Yasmin. João, Carlos Paulo e Yasmin. Não deixa de responder a chamada aí no chat, ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode perguntar. Faz todas as tuas atividades, tá? Se esforça, menino, porque os resultados virão, tá bom?
Grande beijo, até a próxima. Tchau!